Olá, nesse vídeo eu quero responder duas questões feitas por um irmão protestante que acompanha o canal. Vou colocar aqui na tela as questões que ele fez. Primeiro, ele questiona se a Igreja Católica ela realmente é aquela igreja citada por Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, aquela igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Como que essa igreja ela exige que bispos e padres não sejam casados, sendo que, segundo nosso irmão, padres, bispos deveriam ser casados, porque é uma exigência bíblica. E para isso ele cita o seguinte texto que eu colocarei aqui na tela. Observem esse texto, que segundo a interpretação do nosso irmão, obriga os líderes das igrejas a serem casados, contraírem matrimônio. Então vamos lá, vamos para a resposta. Primeiramente, eu afirmo a Igreja Católica é a igreja coluna e sustentáculo da verdade. Se essa igreja não é coluna e sustentáculo da verdade, não há sentido eu crer nela ou em nenhuma outra denominação religiosa cristã. Agora, vamos ao texto citado. Veja o texto aqui na tela. Segundo o nosso irmão, esse texto obriga que os bispos se casem. É uma ordenança. E segundo esse nosso irmão, a Igreja Católica contraria essa ordenança. Agora vamos observar o texto. Veja o que diz o texto. Leia o texto e veja o que diz. Observe que esse texto não obriga bispos, padres, lideranças de igreja a se casarem. Não. Esse texto apenas limita a quantidade de esposas que um bispo poderia ter. Ou seja, o texto não diz que obrigatoriamente o bispo deve se casar, mas diz que ele deve ter uma só mulher, uma só esposa. É isso que o texto diz. Mas por que a Igreja Católica não permite hoje que os bispos e padres se casem? Por quê? Já já eu respondo essa pergunta. Mas antes eu quero fazer uma observação interessante, porque aparentemente, e segundo a interpretação do nosso irmão, é uma exigência, é uma ordenança bíblica que o bispo seja casado. Muitas pessoas entendem assim. Agora, esse mesmo apóstolo Paulo, veja aqui agora na tela o texto, ele diz que aquelas pessoas que são solteiros, que permaneçam nesse estado, é até melhor. Ele recomenda que a pessoa sirva ao Senhor nesse estado de solteiro. Tá? Então o apóstolo Paulo ele até se coloca entre os solteiros, celibatários. Ele não obriga que os bispos, aqueles que possuem ministério na igreja, sejam casados. Ele não faz isso em nenhuma parte, ele mesmo recomenda que não se casem. É uma recomendação dele. Mas também ele não proíbe caso queira se casar. O que ele não permitiu foi que tivesse mais de uma esposa. Eu acho que isso está muito claro até aqui. Então eu acho que eu respondi a primeira parte da pergunta do nosso irmão. Então a primeira questão, né? Porque na verdade são duas. Ele pergunta por que mesmo a Bíblia ordenando que bispos se casem, na Igreja Católica é proibido bispo se casar. Mas vamos aprofundar um pouquinho. Eu já mostrei que biblicamente não é uma ordenança, não é uma exigência bíblica, mas é uma limitação ao número de esposas que um bispo deveria ter. Ele só poderia ter uma esposa, tá? Mas hoje, por que na Igreja Católica os bispos não se casam? Por que não pode? Primeiramente, isso não é uma questão doutrinária. É algo que pode ser mudado a qualquer momento. É uma disciplina da igreja. Não vamos confundir com a doutrina. Assim como nos tempos bíblicos, os bispos poderiam ser celibatários, atualmente também podem. E hoje, por uma determinação da igreja, eles devem ser celibatários. A igreja não proíbe o casamento. Quem quiser se casar, case-se. Porém, para os bispos, para os sacerdotes, é importante permanecerem celibatários. Mas eu repito, isso não é doutrina na igreja, não é proibido de forma doutrinária que os bispos se casem. Isso é decisão de concílios. Então, só recapitulando, nos tempos bíblicos era permitido o bispo tanto permanecer solteiro como se casar. Era opção. Não havia nenhuma obrigação relacionada a isso. Depois dos concílios da igreja, a igreja decidiu que aquelas pessoas que fossem ordenadas ao ministério, essas pessoas, os sacerdotes, o clero da igreja, ficassem celibatários.
ou seja, que não se casassem. Isso é uma mudança posterior na igreja, não mudou nada de doutrina, a doutrina é a mesma, tá? A igreja apenas exige que, para nossa época, padres, bispos não se casem. Agora, respondendo à segunda parte da pergunta do nosso irmão, ou o segundo questionamento que ele fez, com que autoridade a igreja fez isso? Por que a igreja mudou isso? Primeiramente, eu observo, não houve mudança doutrinária. A igreja não pode mudar a doutrina. Porém, a igreja tem autoridade, tem o poder das chaves. Tem o poder das chaves. A igreja pode determinar coisas. A igreja pode bater o martelo, desde que não contrarie nenhuma doutrina. E dessa forma a igreja não está contrariando doutrina nenhuma, porque na Bíblia Sagrada não é obrigação do bispo ser casado. É uma opção. Agora, o que ele não pode é ter mais de uma esposa, assim como eu expliquei aqui. Depois, a mesma Bíblia, ela dá autoridade para a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Naquela época só havia igreja católica. Portanto, o apóstolo Paulo só poderia estar falando da igreja católica. E ela é coluna e sustentáculo da verdade. E essa mesma igreja, com a sua autoridade, determinou que os bispos, padres atuais não se casem. Isso são decisões de concílios. Os concílios na igreja existem desde muito tempo. Portanto, a igreja, com a sua legítima autoridade, determinou, sem contrariar a Bíblia de forma alguma, que fosse dessa forma. Então, meu amigo, a igreja, sem contrariar a Bíblia, sem contrariar a doutrina, usando a sua autoridade, definiu, determinou que padres e bispos não se casassem. Foi isso que aconteceu, certo? Espero ter sido claro e qualquer dúvida estamos aqui. Com certeza procuraremos a resposta mais adequada para suas perguntas, os seus questionamentos com relação ao catolicismo. Então, se você achou essa resposta útil, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, compartilhe também para aquelas pessoas que querem aprender mais sobre a fé católica. Se você é inscrito e não ativou o sino das notificações, por favor, ative o sino das notificações para receber todo o conteúdo do nosso canal.